Então, eu tinha uma lista de trilhas que eu queria fazer no Rio de Janeiro. E faltava só a Pedra da Gávea, que era mais difícil. Então eu falei assim, vou tentar com algumas amigas. Não consegui ninguém. Tava tentando grupos, mas às vezes eu não conseguia um grupo que estivesse certo ali mesmo, no dia que eu podia pra fazer. E aí eu tinha conversado com esse cara no Tinder, eu falei, por que não convidá-lo pra fazer a trilha da Pedra da Gávea? E aí eu convidei e ele aceitou. Aí a gente falou assim, cara, mas eu tenho um pouco de... Ele falou assim comigo, eu tenho um pouco de medo ainda, porque eu tive Covid, foi bem traumático esse momento todo que a gente tá vivendo. Eu falei assim, tudo bem, a gente vai de máscara, respeitando o distanciamento, leva álcool em gel, tá tudo certo. Aí assim foi. Chegando lá, a gente se conheceu, né, cada um, né, mantendo o distanciamento, tudo direitinho, que a gente foi pra fazer a trilha mesmo, fazer uma programação legal. E a gente foi conversando, ele contando como foi a situação dele, que ele teve Covid. E aí a gente começou a subir a trilha, eu comecei a passar mal. Aí eu falei pra ele, olha, mas eu não posso parar agora, eu tenho que continuar, senão eu não vou conseguir riscar isso da minha lista nunca, eu preciso fazer essa trilha, eu teimosa, né? E aí eu fui parando toda hora, mas depois chegou um momento que eu comecei a ficar muito bem, que eu comecei a perder, né, aquela coisa de ficar cansada e eu comecei a desenvolver bem. E ele depois reverteu comigo, né, ele que começou a passar mal, aí a frequência cardíaca dele começou a subir, a saturação a baixar, eu falei, meu Deus, vamos fazer o seguinte, para, respira fundo, vamos lá que vai conseguir. Você quer voltar, quer que eu faça alguma coisa? Olha, ele, não, vamos parar aqui um pouco, eu vou descansar e depois vai dar tudo certo. E assim deu tudo certo, só que a gente foi parando, levou muito tempo pra fazer a trilha. Quando a gente chegou no lugar onde tinha a carrasqueira, que a gente paga um instrutor e sobe, simplesmente ele já tava coitado, passando muito mal ainda e já tava bem cansado. E aí a gente subiu e ele ficou lá sentadinho, descansando. Eu falei, cara, descansa, eu vou fazer umas fotinhos que tá entardecer, tá bem bonito. Eu vou fazer umas fotos e vou lá na ponta. Então depois eu volto aqui e te encontro. Aí eu fiz amizade com as pessoas, fiz várias fotos, vídeos, né? Aquela coisa toda empolgadíssima que eu conseguia subir a pedra. E deixei ele lá, né? Tava com comida, tava bem, deixei lá. Depois disso a gente foi voltar. Nisso que a gente foi voltar, a gente se perdeu. E não tinha tanta gente descendo assim. E a gente se perdeu. E eu fiquei desesperada. E eu falei, não, eu vou resolver. Vou ligar pro bombeiro pra salvar a gente aqui. Tá dando área. Vamos aproveitar enquanto o celular tá dando área. Fiquei desesperada. Pode vir uma jaguatirica, uma onça pegar a gente aqui. Fiquei desesperada. Aí eu ligando pro bombeiro. Aí eles atenderam. Aí perguntou com quem você está, né? E eu contei a situação toda, eu falei que era com um cara do Tinder. O bombeiro começou a me julgar horrores. Aí eu fiquei brava com o bombeiro. Aí eu desliguei do bombeiro, falei, ai, vamos dar um jeito aqui, porque o bombeiro não vai vir aqui. Já vi que não vai vir aqui, a gente tem que sair daqui, vai vir um bicho pegar a gente. Eu fiquei desesperada. Eu surtei, gente. Eu surtei. Aí ele queria que a gente fosse para um lado, eu queria ir para o outro. Moral da história, eu comecei a falar assim, vamos ficar parada aqui que a gente vai ouvir barulho de gente descendo e a gente grita e pede socorro. E isso deu certo. A gente concordou, isso deu certo. E aí a gente conseguiu sair de lá e encontrar pessoas e voltar para a civilização, deu tudo certo. Só que ele ficou um pouco traumatizado da forma que eu agi, né? Eu não fui muito legal de deixar ele sozinho passando mal para ele tirar foto. E também da minha prepotência lá na hora que a gente... Eu admito, né? Que eu fui complicada. Na hora de se organizar pra tentar achar o caminho de volta, porque ele queria ir pra um lado e eu falei, cara, você vai entrar mata dentro, esse lado aí não dá pra gente ir, a gente tem que achar a trilha e voltar pra ela pra sair. E ele queria ir pra um lado, eu queria ir pro outro e acabou que a gente tava perdido, mas no final deu tudo certo e a gente hoje em dia não se fala mais, porque naquela época eu fiquei com vergonha do ocorrido, eu pedi desculpa a ele pela forma que eu agi e tal, mas eu fiquei muito sem graça da situação toda. E cada um foi pro seu canto, tá tudo bem, tá tudo certo. E o importante é que todo mundo saiu bem.